Olá pessoal, nessa aula a gente vai aprender como subdividir os nossos polígonos na maneira que a gente quiser, porque o Smooth e o Division, igual a gente viu no vídeo anterior, ele habilita a gente a fazer essas subdivisões, mas no modelo completo, ou seja, no modelo como um todo. Se a gente quiser especificamente subdividir uma face, a gente utiliza uma ferramenta que se chama Split Edge Tool, ou então Split adiciona Edge, a gente vai ver agora, tá? Vamos lá, eu vou clicar aqui para a gente criar, por exemplo, um plano. Eu acho que o plano é o melhor para a gente aprender sobre polígonos, porque ele mostra para a gente bem como que a gente quer. Por exemplo, aqui eu tenho minhas edges, os meus vértices, minhas faces, todas quadradinhas do jeito que ele criou bonitinho. Se eu quisesse fazer um triângulo aqui, uma nova forma, eu deveria subdividir esse carinha aqui entre esses dois edges, por exemplo, entre esses dois vértices. A gente faria a forma que a gente quisesse. Então, como que se usa isso? A gente tem aqui algumas ferramentas, vamos procurá-la aqui, que se chama Split. Vamos aqui, ó, Mesh Tools, Split, vamos ver se ela está aqui. Vamos tentar, talvez essa daqui o Maya mudou o nome, Slide Edge Tool, vamos ver se é isso. Não, não é essa ferramenta. Não. No caso, essa seria para mudar o meu edge loop ali, não é essa que eu quero a split, vamos encontrar. Lá, 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 lá. Deve ter mudado o nome para esse aqui, ó, Multi-Cut Tool, provavelmente. Provavelmente ele mudou para esse nome aqui. Olha que legal, mudou o nome, viu, gente? Chama Multi-Split Tool. Como chama mesmo? Vamos ver o nome aqui. Qual que eu peguei? Multi-Cut Tool, ok? Que lindo. Chama-se agora Multi-Cut Tool. O que ele faz? Ele habilita para a gente um snap aqui, ó, entre as nossas ferramentas, entre os nossos componentes. No caso, eu vou snapar esse carinha e o outro o Edge. Então, ele vai snapando para a gente, ó, ele vai criando. Eu posso só clicar quais que eu quero e no final eu dou um Enter. Ele vai criar para a gente aqui, ó, uma linha entre esses caras, tá vendo? Eu poderia também criar uma linha, não precisa ser necessariamente de vértice a vértice, igual eu criei. Poderia fazer de edge em edge, então no caso aqui eu pediria aqui de edge em edge, ó. Tá vendo? Eu posso finalizar aqui com esse mesmo ponto. Eu estou bagunçando a minha geometria aqui, mas só para mostrar para vocês que se eu vier mover de novo e pedir aqui, por exemplo, vértice, olha só, eu tenho agora a forma de trabalhar o meu vértice de que eu acabei de pintar ele, ok? Opa, o meu antivírus está dizendo que está tudo ok, muito obrigado. Desculpa aí, apareceu uma mensagem. Agora, olha, eu subdividi a minha geometria de uma forma em que eu queria, por exemplo, subir essa partezinha daqui, essa outra parte, fazer uma interseção aqui. Isso é muito usado muito em games, tá? Para fazer aquelas coisas de cenário de rocha, sabe? Aquelas coisas de como se fosse uma pedra, né? Um relevo no solo. A gente utiliza isso daí para não ficar uniforme, porque se a gente fizer uma rocha toda quadradinha, ela não vai ficar muito uniforme. E o game ele aceita muito triângulo, cinema não, ok? A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. Então essa ferramenta que a gente usou aqui, Multi-Cut Tool, que agora eu aprendi o nome novo dela, eu vou ver aqui, ó, essa face, eu nunca vi o que é que ele faz de face. Olha, provavelmente ele vai dar um céu entre elas, talvez ele vai juntar elas, não sei. Mas dá pra gente usar, tem coisas novas aí que eu não conheço. E a gente usa então essa ferramenta para fazer esses cuts. Uma outra ferramenta que eu gosto muito, que é a ferramenta de adicionar um edge por inteiro. Tá? Essa ferramenta é super sensacional. Ela, vamos ver se não mudaram o nome dela aqui, vamos procurar. Insert Edge Loop Tool, tá? Então é o mesmo nome, excelente. Eu vou vir nessa ferramenta e vou escolher um dos edges aqui, por exemplo. Vou pegar esse edge e olha lá o que acontece. Ele clica para mim uma linha onde eu arrastar. Então, ó, eu soltei rápido, mas eu vou voltar aqui, por exemplo, e arrastar. Olha, dá para a gente ver uma linha pontilhada de onde eu estou criando. Então, depois que eu criei ela, só soltar, ela já cria, ela vem selecionada. Posso arrastar, posso colocar onde eu quiser ela. No caso, eu posso criar uma outra aqui. Eu venho aqui na mesma ferramenta, crio uma outra aqui, a gente faz uma nova edge ali, tá? A gente pode criar mais uma nova edge ali e mudar esses valores que a gente cria.
eles estão vindo sempre aqui no histórico, tá? Então a gente poderia vir aqui e mudar um pouquinho a disposição deles aqui, ó. Ah, mais perto ou mais longe de um edge ou do outro, tá? Se ele vai ter um número de divisões, por exemplo, a gente poderia aumentar aqui o número de divisões. Ah, mas basicamente o que a gente usa é isso, tá? A gente cria esses edges, eles são não é só nessa direção que a gente pode criar, a gente pode criar nessa outra direção aqui também, ó. Então aqui eu vou criar vários aqui subdividindo essa essa minha coisinha aqui, tá? Então dividir vários ali, eu posso vir aqui pegar um edge do meio, por exemplo, aí eu vou lá no meu Smooth Selection, que é no meu B, e subo um pouquinho aqui, ele vai ficar super redondinho, aumenta um pouquinho lá na frente. Então eu consigo fazer aqui, por exemplo, uma lombada, olha lá, fácil com essa ferramenta de Smooth Edge, na verdade nessa ferramenta de adição de edge loop, porque o edge loop, na verdade, ele segue um fluxo na nossa topologia. O que é topologia? É a forma em que a nossa geometria ela está criada. Por exemplo, se aqui ele não tem uma topologia muito clara, porque eu adicionei novos edges aqui, ele não sabe qual o fluxo da face que ele deve seguir. Então, se eu tentar, por exemplo, adicionar um edge aqui, por exemplo, ó, ele vai se perder ali no meio, tá vendo? Ó, ele se perde aqui porque ele não sabe qual o fluxo de topologia que ele deve usar. Então ele não consegue caminhar até lá na frente. A mesma coisa aqui, por exemplo, ó, ele não saberia continuar de lá para cá para linkar nesse. Aí eu precisaria vir na nossa ferramenta super nome lindo, Multi-Cut Tool, para vir completar ela aqui. Ó. Completa aqui, meu amigo, que é aqui que eu quero que o caminho funcione. Ok? Então, desse jeito eu consigo fazer os nossos fluxos de edges funcionarem. Eu não preciso fazer isso somente em um plano. Eu vou fazer, por exemplo, no caso, num cubo. Agora fica muito legal que a gente vai linkar o nosso conhecimento com a aula do último vídeo, por exemplo. Aqui eu poderia vir, ó, e eu quero criar novos edges aqui na lateral dele, para que quando eu faça o smooth nele, mesmo que eu faça o smooth preview, como esse 3 que eu acabei de clicar no teclado, ele não tenha essa, ele não perca essa beirada de cubo. Então, como que eu faço? Eu venho aqui, a ferramenta fácil que a gente pode fazer é com o Insert Edge Loop Tool, que então a gente vai pegar ela aqui de novo, Insert Edge Loop Tool, e venho aqui nessa lateralzinha, ó, e clico aqui, ó. Clico aqui desse lado e olha lá o que a gente acontece quando a gente apertar o nosso 3 de Smooth. O que acontece? Só para entender, olha, essa lateral, como ele tem duas edges, ele vai fazer a suavização, mas nessa outra que ele não tem duas edges, não. Então ele ficou mais rígido aqui. Vamos voltar para 1 e aplicar mais um Edge Loop Tool aqui nessa região, aqui, por exemplo, ó, pertinho, tá? Nessa outra. E vamos ver o que acontece quando a gente vê o Smooth Preview dele. Essa outra também ele está interpretando que precisa ser interpolada, mas sem muita suavização, porque tem dois edges muito próximos. Tá? A gente chama esses edges de edges hard edges, que são próximos, ele não vai conseguir fazer uma suavização tão grande. Agora, para fazer essa pontinha aqui de funcionar bem, olha só, ela tem nessa lateral, nessa outra lateral, mas nessa daqui ele ainda não tem. O que a gente vai fazer agora no plano ZX vai fazer com que ele crie aqui, ó, um ponto bem rígido de todos os eixos conectados. Então, se a gente vier no nosso modelo, invertar no 3, olha lá, essa lateral dele agora, ela está super bonita em relação às suavizações, porque a gente adicionou um edge nela, dos três, na verdade, três edges, né? Para fazer ela ficar com essa boa forma aqui de uma superfície hard. Em comparação com a outra que não tem nada, olha lá, tá bem bolinha, tá? Então, isso daí é muito interessante da gente ver. E vamos lá, se eu acrescentar isso em todos os laterais, vamos lá, rapidão a gente faz. Essa lateral, aqui já tem, aqui precisa de mais um, deixa eu clicar. Espera aí que a minha tablet está dando uma pensada. Ok, acrescentei aqui, aqui embaixo também ainda não tem. Deixa eu clicar aqui. O nosso plano ali está na nossa cara, não dá para a gente ver muito, mas eu acho que todos receberam, né? Todos embaixo estão recebendo, todos em cima estão recebendo. Então vamos ver agora como que fica essa visualização em 3.
olha lá, o nosso cubo ficou bonito, digamos assim, cubo realmente, mesmo que ele tenha uma subdivisão em preview, e isso faz com que quando a gente tenha esse cubo, a gente pode fazer uma cópia dele e no momento que, voltando na questão da aula anterior, se a gente aplica um smooth nele agora, aqui eu acho que tem um smooth, não tem? Esse daqui eu acho que é o smooth, isso. Se a gente aplica o smooth nele, olha lá, ele vai dar um resultado muito, muito próximo ao resultado que a gente tem com o smooth preview. Esse daqui não tem o smooth, ele é só um preview. Esse aqui tem um smooth que já está subdividido, ok? Então, só para esclarecer que a gente consegue adicionar onde a gente quiser essas edges e duplicar elas, e vocês podem explorar essas questões que são muito úteis para a gente explorar agora tecnicamente a modelagem, ok? Isso aí, valeu!